Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Filipenses, capítulo 4, Aleluia. versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. O tema desta palavra é obediência ou ansiedade? Qual o caminho da vitória? Faça essa pergunta a si mesmo. Quando você encontrar a resposta, você encontrará o caminho do sucesso. Obediência ou ansiedade? Qual o caminho da vitória? Vamos fazer menção da palavra de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Diga comigo: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da Tua palavra. Fala comigo, renova em mim a fé, o temor de Deus e a alegria da salvação, e opera um milagre na minha vida e na minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Do ponto em que nós estamos ao ponto em que nós precisamos chegar para alcançar os nossos sonhos e realizar os nossos projetos, existe uma distância que precisa ser percorrida. E diante de cada um de nós, existem dois caminhos, o qual precisamos escolher um para seguir. E por ele, chegar ao pódio da vitória. A realização dos nossos sonhos e projetos, aonde Deus será glorificado em nossa vida. O primeiro caminho é o caminho da obediência. Diga comigo: o primeiro caminho é o caminho da obediência. O segundo caminho é o caminho da ansiedade. Diga comigo: o segundo caminho é o caminho da ansiedade. Amém? O caminho da obediência parece ser um caminho difícil, porque diante dos nossos olhos parece ser o caminho mais longo, mais distante entre nós e as nossas bênçãos, a vitória de Deus na nossa vida. Parece ser um caminho difícil, porque é um caminho sem atalhos, sem facilidades, sem jeitinho, aonde nós não podemos usar de nenhum subterfúgio que seja desaprovado pela palavra de Deus.
Não existem facilidades neste caminho. É um caminho difícil porque nós precisamos renunciar à nossa vontade. Precisamos dizer não aos nossos sonhos e projetos pessoais a cada dia. Precisamos abrir mão de ser o Senhor da nossa vida e deixar de lado aquilo que nós achamos ser o melhor, para que Deus, através da sua palavra e da pessoa do Espírito Santo, venha conduzir as nossas vidas. O caminho da obediência parece ser difícil, mas é um caminho em que o próprio Deus trilha com aqueles que o seguem. Deus tem um compromisso com todo aquele que trilha o caminho da obediência. O Senhor Jesus disse na sua palavra: eu honro os que me honram, e os que me seguem não andarão em trevas. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus se coloca em compromisso de honrar a tua vida e de te conduzir com passos firmes ao pódio da vitória. Todos os sonhos e projetos que Ele mesmo tem colocado no teu coração se realizarão quando você se dispor a andar em obediência à palavra de Deus. Os teus passos serão passos firmes e seguros. Você terá estabilidade. Deus vai te ensinar. Deus vai te dar sabedoria. Ele vai te mostrar o momento certo e a forma certa de agir em cada situação. A Bíblia diz em Provérbios que o sábio sabe o tempo e o modo. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar quietude. E no meio das tempestades, você vai ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar ao teu coração dizendo: meu filho, este é o caminho, por ele você deve seguir. E ele vai livrar os teus passos do laço do passarinheiro. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele diz na sua palavra: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece meu nome. Na sua angústia ele me invocará, e eu lhe responderei. Livrá-lo-ei, e eu glorificarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem compromisso com aqueles que trilham o caminho da obediência. Mas o mundo nos assedia. O mundo nos chama a cada instante para trilhar o caminho da ansiedade. Deus não tem compromisso com pessoas que são movidas pela ansiedade. O Filho de Deus não deve agir impulsionado pela ansiedade. Nós devemos agir impulsionados pelo Espírito Santo, que nos guia dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz Paulo em uma carta à igreja em Romanos 12:3. Nós não devemos agir impulsionados pela ansiedade. Nós devemos agir dirigidos pelo Espírito Santo e pela poderosa e fiel palavra de Deus. Quando nós agirmos dirigidos pela palavra de Deus e orientados pelo Espírito Santo, nós seremos semelhantes a árvores plantadas juntos aos ribeiros, como diz no Salmos 1, que no devido tempo dará o seu fruto. No tempo de Deus, a glória de Deus vai se manifestar. E os projetos de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, vai acontecer. Já está determinado na agenda de Deus a vitória de Deus para a nossa vida. Por isso nós não devemos perder a paz interior. Não devemos agir
de forma precipitada, movidos pela ansiedade, porque a pessoa que age impulsionada pela ansiedade, ela fala o que não deveria falar e faz o que não deveria fazer. Às vezes fala a coisa certa no momento errado. Às vezes faz a coisa certa no momento errado. Quem aqui já preparou pão ou bolo, levanta a mão. Você que prepara um pão ou um bolo, você tem que saber que quando você coloca o bolo ou o pão no forno, ele precisa de um tempo para crescer. Agora, se você for uma pessoa ansiosa, se você estiver muito aflito para ver se ficou bom ou se ficou ruim, se cresceu, se não cresceu, e você, movido pela ansiedade, for ao forno e abri-lo, o que vai acontecer? Vai abatumar. Alguém aqui já abatumou algum bolo ou algum pão por abrir para dar aquela espiadinha na hora errada? Se alguém já fez, levanta a mão. Olha aí as irmãs levantando a mão. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Deus tem o tempo dele para a tua vida. Não olhe para a vida das pessoas que estão à tua volta, porque você é único na presença de Deus. Se você andar pelo caminho da obediência, o inferno, o homem, jamais poderão impedir nenhum dos planos e projetos de Deus de se cumprir na tua vida. Se você agir pela ansiedade, você vai sair do centro da vontade de Deus. E você vai assumir riscos desnecessários. Você vai tomar a frente da tua própria vida. É como se você dissesse ao próprio Deus: deixa comigo que eu vou conduzir. E você age da forma que você acha a melhor forma. Você faz aquilo que você acha certo. E você não deixa Deus te conduzir. E a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons. Não, mas se eu fizer isso, eu vou sacrificar isso, e eu vou chegar lá e vai ser mais fácil e mais rápido. Há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Algumas vezes não vai ser na mesa do rei, aonde são servidos os manjares. Muitas vezes o centro da vontade de Deus para a nossa vida é o deserto. Outras vezes é a cova, aonde estão os leões. Muitas vezes é a fornalha, mas é ali que ele vai descer para se juntar a nós e manifestar o seu poder e glória, aonde o seu nome será exaltado. Então não queira estar aonde Deus não quer que você esteja. Não queira ocupar um lugar que Deus não quer que você ocupe. Espere o tempo de Deus. Pedro diz, movido pelo Espírito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, no devido tempo, vos exalte. É Deus que determina o tempo da tua bênção e da tua vitória. A você cabe dizer, como o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. E Ele do seu santo monte me ouviu e tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha e me guiou à vitória. Parece que Deus não está nos ouvindo muitas vezes. Parece que Deus não está atendendo o nosso clamor, a nossa oração. E muitas vezes queremos adiantar aquilo que Deus tem para fazer. E acabamos estragando tudo.
Porque nós precisamos da direção de Deus. Deus escolheu um homem chamado Abraão para, através dele, levantar uma nação sobre a terra, que seria exemplo para as demais nações, aonde o seu nome seria exaltado. E estando Abraão com 75 anos, o anjo do Senhor vem a Abraão e lhe diz: Abraão, tu terás um filho, e do teu filho procederão reis e príncipes da terra. De ti o Senhor levantará sobre a terra uma grande nação. A tua descendência será grande e numerosa, como as estrelas dos céus e os grãos de areia do mar. A tua descendência será incontável. Mas os anos se passaram e a promessa do Senhor não se cumpriu na vida de Abraão. E a esposa de Abraão chega a Abraão e diz: Abraão, Deus te prometeu uma descendência grande e numerosa. Porém, eu já estou velha. Tu também já estás velho. Vai acontecer que a promessa de Deus não vai se cumprir devido à nossa idade avançada. Por isso eu quero que você tome a minha empregada, a minha serva Agar, e tenha um filho com ela. Assim a promessa de Deus não vai deixar de se cumprir na tua vida. Ele quis ajudar a Deus. Ficou ansioso, o tempo passava, a promessa não acontecia. E ele tenta um caminho fácil. Não dá com a esposa, pega a escrava. E ele ouve a mulher, ao invés de ouvir Deus. E deita-se com ela. E tem um filho com ela, chamado Ismael. Só que 13 anos depois, o anjo do Senhor vem novamente a Abraão e diz: Abraão, eu te prometi um filho, não com a escrava, mas com a livre, com a tua mulher, porque para Deus não existem coisas maravilhosas ou impossíveis. Aquilo que Deus promete, Ele tem poder para cumprir. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus planta no teu coração um sonho, por mais difícil que seja de ele se realizar, por mais que aos teus olhos pareça impossível, nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Você só precisa esperar com paciência no Senhor e se manter no caminho da obediência. Porque no caminho da obediência, Deus garante a vitória. Davi disse que ele o guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que trilhava no caminho da obediência. 13 anos depois, o anjo do Senhor volta e ratifica a promessa de Deus. E a sua esposa engravida e tem um filho, o filho da promessa. A promessa de Deus se cumpre. Sara, a esposa de Abraão, engravida e tem um filho chamado Isaac. E Isaac tem outro filho, que tem outros filhos, que tem outros filhos. E de Abraão e Isaac, Deus levantou uma grande nação sobre a terra, a nação de Israel, o povo de Deus, o povo que viu a glória e o poder de Deus se manifestando em seu meio. Aleluia. O povo do qual o próprio Filho de Deus veio a este mundo. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Só que aquela atitude precipitada de Abraão, aquela ansiedade, gerou problemas que Israel sofre até hoje. Porque Ismael, o filho da ansiedade, também se tornou uma grande nação. Os árabes, os palestinos, que hoje vivem em guerra contra Israel. Ou seja, hoje nós temos uma grande guerra no Oriente Médio. Tudo porque Abraão, um homem de Deus,
não soube esperar no Senhor, foi impaciente, foi precipitado, agiu pela ansiedade. Não haja movido pela ansiedade, mas saiba que cada promessa de Deus, cada projeto que Deus tem na tua vida, vai se cumprir. O homem é ansioso por natureza, o homem quer tudo para ontem, mas Deus, Ele nos ensina durante a nossa trajetória. Deus disse para um jovem, vai até o mar, e lá no monte, onde tem um grande precipício, tem uma pedra. Vá até lá e empurre aquela pedra. Ele recebeu uma missão de Deus, e todo dia ele ia à beira da praia, onde tinha um precipício, e ele empurrava aquela pedra com todas as suas forças. Uma pedra de muitas toneladas. Fazia sol, fazia chuva, frio ou calor, e ele estava ali empurrando aquela pedra com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, em obediência à palavra de Deus. Só que o tempo passou e ele não conseguiu mover aquela pedra 1 centímetro sequer, porque ela estava grudada no chão. E algumas pessoas que perceberam que todo o dia ele estava ali empurrando aquela pedra com toda a força, como se fosse um louco, vieram a ele e lhe disseram, por que você está empurrando essa pedra? Por que você gasta o seu tempo e a sua força, o seu empenho em algo que é impossível? Essa pedra tem muitas toneladas. Nenhum homem mais forte do mundo teria condições de movê-la. E ele saiu dali e foi para casa, triste, pensativo, se sentindo um derrotado, se sentindo um inútil. E ele foi falar com Deus e ele indagou ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor pediu para eu empurrar aquela grande rocha, e eu tenho me dedicado para obedecer o Senhor. E todo dia eu vou à praia e eu empurro aquela pedra com todas as minhas forças. Eu tenho dado o meu melhor, mas a verdade é que eu sou um fracassado. Eu sou um incapaz. Eu não tenho força, eu não consigo. Senhor, quem sabe o Senhor escolhe outra pessoa mais forte, mais capacitada para mover aquela pedra. Porque eu não consegui movê-la 1 centímetro sequer. E ele fez silêncio. E no silêncio ele pôde ouvir a voz de Deus falando ao seu coração e à sua mente. E o Senhor lhe disse, meu filho, eu pedi para você empurrar a pedra. Jamais eu pedi para você mover a pedra. Eu sei que para um homem é impossível mover uma pedra que pesa muitas toneladas. Se eu quisesse mover a pedra, eu a moveria com a minha própria mão. Senhor, disse o jovem, o Senhor pediu para eu fazer algo que eu não tenho capacidade. Com que intuito? Porque o Senhor me pediu tal coisa. E ele pôde ouvir o Senhor dizendo ao seu coração, meu filho, você não é inútil, você não é incapaz, você jamais perdeu tempo obedecendo a minha palavra. Quando eu te dei a missão de empurrar aquela grande rocha, você era fraco, você era franzino, as tuas pernas eram fracas, os teus braços eram finos, você era desanimado, você não perseverava em nada.
você ouviu a minha voz e recebeu a minha palavra, a minha ordem, você se prontificou em obedecer. E durante todo este tempo eu tenho te observado, eu tenho visto o teu esforço e a tua perseverança em empurrar aquela rocha. Olha para você agora, meu filho. Você não é a mesma pessoa de quando você começou a empurrar aquela rocha. Você já não tem as pernas fracas. Você já não tem os braços firmes. Olhe para você agora. As suas pernas estão fortes. Os seus braços estão cheios de músculo. Você não teve medo de enfrentar uma rocha que pesa inúmeras vezes o teu peso em toneladas. Meu filho, eu tenho algo grande para confiar a você. E hoje eu sei que você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai ter medo de enfrentar nenhum desafio. Não existem rochas que vão travar o teu caminho. Meu filho, hoje eu sei, você está preparado. Hoje eu sei que eu posso contar contigo para uma grande obra. E Deus confiou a ele uma grande obra, e ele fez a diferença, ganhando multidões e multidões para o reino de Deus. Muitas vezes parece que nós estamos empurrando uma grande rocha, estamos trabalhando e não vemos resultados visíveis. E a ansiedade tenta entrar no nosso coração, e ouvimos vozes que tentam nos mostrar outros caminhos mais fáceis. Mas não existe outro caminho que pode nos levar à vitória de Deus, senão o caminho da obediência. Pode parecer que Deus está distante, que Deus não está te ouvindo, mas Deus está vendo o teu esforço. Deus está te ensinando. Deus está fazendo com que você se torne uma pessoa mais madura, mais forte, mais capaz. Ele sabe que você precisa de estrutura para que Ele possa realizar na tua vida os grandes sonhos e grandes projetos que Ele tem. Deus tem algo grande para a tua vida. Às vezes a pessoa pensa, eu já estou pronta. E muitas vezes, pela precipitação, ela acaba se frustrando. E às vezes, ela sofre e recebe marcas que demoram muito tempo para serem cicatrizadas. Por isso, por saber o que é melhor para cada um de nós, Deus ele nos chama à sua olaria. E Ele nos ensina. Ele só quer a tua obediência. Ele só quer que você empurre. Ele só quer que você acredite que as promessas dele vão se cumprir. E no momento certo, Ele mesmo vai mover a rocha. E o poder, a glória dele vão se manifestar na tua vida. E você vai ver cada sonho e cada projeto que Ele tem plantado no teu coração se concretizando. Em nome de Jesus. Os filisteus se levantaram contra Israel e se colocaram diante do povo de Deus, armados, dispostos a destruir o povo de Deus. E o profeta Samuel veio ao rei Saul, o líder de Israel naqueles dias, e disse: Saul, assim diz o Senhor, espera 7 dias. Dentro de 7 dias eu virei, sacrificarei holocaustos ao Senhor, e depois você vai entrar em guerra, e o Senhor vai dar a vitória. Saul esperou, segundo a palavra do homem de Deus, mas os dias se passaram, e alguns do exército de Israel, vendo que o inimigo já estava a postos, e pensando eles que porque eles não haviam sacrificado, o Senhor não seria com eles, começaram a debandar, começaram a desertar, e foram embora, fugindo com medo do inimigo. E Saul, que havia recebido aquela ordem de Deus de esperar 7 dias, começou a ver
Os seus soldados, alguns deles desistindo e fugindo. E ele ficou com medo de ficar sozinho. Ele ficou ansioso. Eu preciso fazer algo. E ele disse: tragam os animais que cabe ao profeta sacrificar. Ele havia sido chamado para ser um governante e não um sacerdote. Não cabia a ele sacrificar, cabia a ele obedecer. Mas no 7º dia, o profeta ainda não havia chegado. Ele começou a olhar o seu exército debandando. Ele começou a olhar aquilo que estava diante dos seus olhos físicos, aquela situação que vem para te desestruturar, aquele problema que vem para tirar o chão debaixo dos seus pés. Ele começou a olhar com os olhos naturais, mas Deus nos diz na sua palavra: não sejamos guiados por vista, mas pela palavra e pelas promessas de Deus. Então ele toma o lugar do sacerdote e sacrifica o Senhor. E quando ele acaba de sacrificar, o profeta chega, segundo aquilo que ele mesmo havia dito. E ele percebe que o rei havia sacrificado, havia deixado de guardar a palavra de Deus, que era para esperar. Ele toma o lugar do profeta e sacrifica. Mas Deus nos ensina na palavra: eu não quero sacrifício, e sim obediência. Então o profeta lhe diz: o que fizestes? Agiste como um louco, agiste loucamente. Hoje o Senhor confirmaria o teu reino e a tua descendência reinaria para sempre sobre Israel. Mas porque não obedeceste a palavra do Senhor e sacrificaste, o Senhor te despreza. E a tua descendência não reinará mais sobre Israel. O Senhor já tem separado para si outro homem que fará segundo a vontade do seu coração. Porque desprezastes a palavra de Deus e não o obedecestes, o Senhor te despreza. Deus deu a vitória, porque ele tem um compromisso com o seu povo. Mas Saul e a sua descendência deixaram de governar Israel. E Saul morreu pelo fio da própria espada, envergonhado diante do inimigo. Tudo que era preciso era esperar um pouquinho mais. Era confiar de que aquilo que o homem de Deus, que o próprio Deus havia falado, iria se cumprir. Deus, ele tem plano de vitória. Tem plano de salvação para ti, para tua família, para o teu cônjuge, para os teus filhos. Deus tem promessa de cura, de provisão, de restauração, de vitória. Espere no Senhor. E você vai ver que Deus não vai falhar contigo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele do seu santo monte me ouviu. Firmou os meus pés sobre a rocha e me guiou em triunfo. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração junto com você, para que Deus nos oriente, nos conduza ao centro da vontade dEle. Talvez pela ansiedade, você falou, você fez, você agiu de uma forma que não deveria ter agido. Mas nós vamos colocar a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, os nossos passos, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós temos e queremos ter, tudo na presença de Deus. E vamos pedir para que Ele nos conduza em vitória. Amém? Vamos cantar um cântico em adoração a Deus e em seguida nós vamos já entrar em oração. E eu tenho certeza que você vai sair daqui mais do que vencedor, com a bênção de Deus nas tuas mãos. Glórias a ti, Senhor. Saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificado.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória. Grande Deus e bendito Criador dos céus e da terra, não há lugar melhor para estarmos senão no centro da tua vontade, no caminho da obediência, porque é através da obediência à tua palavra que os teus projetos irão se cumprir em nossa vida. Ó Deus, pela nossa fraqueza, em alguns momentos deixamos de te ouvir e acabamos buscando por caminhos mais fáceis e trilhamos por atalhos que nos frustram e nos levam a derrotas. Mas neste momento nós nos achegamos ao teu trono, nós nos achegamos ao teu altar e nós nos prostramos em oração, porque sabemos que é da tua mão que vem o poder que nos dá a vitória que precisamos. Então, ó Pai, estende agora a tua
preocupação, toda ansiedade, toda inquietação da alma e dá a ela paz, dá a ela quietude, para que mesmo no meio das guerras deste mundo, ela possa ouvir a tua voz, ela possa te ouvir, ela possa receber a direção do alto céu, para que o Senhor possa a guiar pelos caminhos da vitória. Ora lá, Shuriando e Calamanás. Ora lá, Yashuricanda Lamanás. Retira o fardo da angústia, da preocupação, da ansiedade. A tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber. Não andeis ansiosos com relação àquilo que precisas para se vestir ou para morar. Observa as aves dos céus. Elas não plantam e nem ajuntam em celeiros, mas o Senhor, o Deus da glória, as alimenta a cada dia. Observem os lírios do campo, não tecem e nem tramam, mas o Senhor os veste. O Senhor cuidará de ti. O Senhor proverá aquilo que você precisa. O Senhor vai abrir portas aonde não existem portas. O Senhor vai usar pessoas para te abrirem portas. O Senhor vai colocar pessoas do teu lado para somar forças. O Senhor vai te dar sabedoria para que cada projeto que Ele tem colocado no teu coração se cumpra. Parece que Ele não está te ouvindo. Pode parecer que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando. E o que o Senhor faz é perfeito. O que o Senhor faz é bom. E Ele tem grandes sonhos e projetos para a tua vida. Então persevere no caminho da obediência. Persevere. Espere com paciência no Senhor, que no tempo de Deus você vai ver as sementes que você plantou com lágrimas se transformando em frutos de vitória. Você vai ver salvação, você vai ver cura, você vai ver libertação, você vai ver que o Deus a que você serve, com a sua própria mão, vai mover as pedras do teu caminho. Ora lá, canta lá, Maia, Shurianda, Lamaná. Oh, confirma, Senhor, a tua bênção, a tua vitória sobre essa pessoa. Não deixa ela ser dominada pela ansiedade, pela inquietação, pela angústia que tem assolado este mundo. Que ela não busque refúgio no álcool, no cigarro, no antidepressivo, mas que ela se refugie nos teus braços. Que ela possa buscar em ti a graça, a força, a sabedoria para continuar. Ora lá, Yashuricanda Lamanás. Oh, receba a paz de Deus, receba a quietude de Deus. Oh, você que está sofrendo com insônia, eu determino, você vai deitar e dormir com tranquilidade. Coloque este problema nas mãos daquele que tudo pode. Não queira tomar o lugar de Deus. Deixe Deus agir em teu favor. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Fica lá, Maia, Shuriando, Lamaná. Receba vitória, receba vitória, receba a bênção de Deus. Deus está visitando o teu lar, Deus está visitando o teu familiar, Deus está agindo em teu favor. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Oricalaia, Shurianda, Lamaná. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Oricalaia, Shurianda, Lamaná. Oh, nós te glorificamos, Pai. Nós exaltamos o teu nome, porque temos certeza de que o Senhor vai completar a boa obra. Temos certeza de que os sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração vão se cumprir
cumprir no tempo do Senhor, na vontade do Senhor. Não seja como queremos, mas como o Senhor quer. Então, Pai, seja exaltado em nosso meio. Seja exaltado nesta igreja. Seja exaltado na vida desta pessoa, na família desta pessoa, que tem perseverado, empurrando esta rocha. Eu vejo pelos olhos da fé a grande rocha sendo movida, não pela tua mão, mas pela mão de Deus. Deus vai agir, Deus tem agido em teu favor. Diga comigo, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem agido em meu favor, tem agido em favor da minha família, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando em meu favor. Obrigado pela saúde, pela família, pelo alimento, pelas vestes, pela vida. Obrigado porque posso estar aqui e declarar: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu tenho certeza que no tempo do Senhor, todos os sonhos que tens plantado no meu coração vão se cumprir na minha vida, na minha família, na minha igreja, porque o Senhor é fiel e poderoso. Por isso, eu glorifico e exalto o teu nome. Recebe o meu louvor. Bem forte para Jesus. Só quem é abençoado, só quem é vencedor, só quem é Deus, quem glorifica Deus, porque sabe que é vencedor em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. A ti toda glória, a ti toda honra.